pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda, sou da Escola Dona Antônia Valadares, da professora Karine, do 3º ano J. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre o livro Amar, Verbo Intransitivo, de Mário de Andrade. Bom, Mário de Andrade, ele nasceu em São Paulo no dia 9 de outubro de 1893 e faleceu também em São Paulo no dia 25 de fevereiro de 1945. O Mário de Andrade, ele foi um dos pioneiros da poesia moderna brasileira. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o livro. A história, ela conta que ocorreu em São Paulo, quando um pai de família chamado Souza Costa, muito rico por sinal, a família dele era uma família muito rica, ele resolve contratar uma mulher chamada Elza, só que ela não gostava de ser chamada de Elza, e então as pessoas chamavam ela de Froline, para que ela pudesse iniciar as relações amorosas com o seu filho Carlos. Naquela época, isso era muito comum de acontecer, das famílias contratarem essas mulheres para que elas pudessem se envolver com seus filhos e criarem uma relação amorosa com eles. E assim, no contrato de Froline com o Souza Costa, ela foi bem clara que ela queria que ele contasse para sua esposa Laura sobre o verdadeiro motivo dela estar em sua casa. E assim, além dela ir com esse propósito, ela também foi como governanta e começou a dar aula de alemão para Carlos e para suas irmãs. Com o passar do tempo que ela estava dentro da casa deles, ela começou a dar em cima de Carlos, a se aproximar de Carlos, e apesar dele ser um menino muito imaturo, que ainda ficava naquelas briguinhas com os irmãos, brincadeiras infantis, ela começou a criar um sentimento por ele, pelo Carlos. E assim, o que acontece? Com todos os rapazes que a Froline se envolvia com esse propósito, ela não se aproximava muito deles, ela não deixava se apegar muito deles. Só que com Carlos foi diferente. Na vida dela, ela tinha dois propósitos, que era o homem da vida, que era na qual ela foi para o Brasil para conseguir dinheiro para poder voltar para sua terra natal, que era a Alemanha. E também o homem dos sonhos, que era na qual ela voltasse para sua terra natal, que era a Alemanha, ela se casasse com um alemão e criasse uma família com eles. Só que, com todo aquele envolvimento com o Carlos, ela começou a ver nele os dois tipos de homens, que era o homem da vida e o homem dos sonhos, e começou a criar um sentimento muito grande por ele. E com o decorrer do tempo, a mãe de Carlos, a dona Laura, ela não sabia do que estava acontecendo, do verdadeiro motivo na qual aquela mulher estava dentro da casa dela, porque o marido dela ficou com medo da reação dela e não contou para ela o motivo. E ela começou a perceber aquela aproximação que o Carlos estava com a Froline. E então ela foi conversar com a Froline e perguntar o que estava acontecendo, por que eles estavam tão próximos um do outro. E a Froline, ela ficou muito surpresa, porque ela achava que a dona Laura, ela sabia o porquê que ela estava lá. E então ela mandou a dona Laura ir conversar com o seu marido para que ele pudesse explicar. Quando a dona Laura foi conversar com o seu marido, ele foi pego muito de surpresa e ficou desesperado, porque ele não sabia o que dizer para a Laura. Mas então eles foram conversando e ele conseguiu explicar para a Laura o porquê que a Froline estava dentro da casa deles. E assim, eles foram conversando e apesar da Laura ser contra aquilo, ela decidiu concordar com tudo aquilo. E para vocês saberem o que aconteceu no final dessa história, de como ficou o fim da Froline com o Carlos, eu recomendo que vocês leiam esse livro para descobrirem. Ele é um livro muito interessante, que prende muito a nossa leitura. E é isso, galera. Muito obrigada.